Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da BocNews TV. Onze da manhã, 30 minutos. Um grande abraço a você que nos acompanha. Estamos chegando com mais uma edição do Esporte em Destaque nesta segunda-feira, 27 de junho de 2022. Vamos juntos até meio-dia e meia, 12h30, com os trabalhos técnicos, a produção e a edição de Felipe O Cornetinha Brandão. Você nos assiste aqui pela BocNews TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista, pelo nosso canal do YouTube, no player do Facebook, na timeline do Twitter, na página inicial do bocnews.com e na versão rádio/podcast, disponível também aqui no portal do BocNews. Se você não quiser nos ver, pelo menos nos ouça, tá certo? O programa desta segunda-feira vai repercutir o empate de sábado do Santos contra o Corinthians lá em Itaquera, 0-0. O Santos está em 7º lugar no Campeonato Brasileiro, quem diria, né? E também um resultado que manteve o Fabian Bustos no comando da equipe santista. Até segunda ordem não deve correr riscos de cair, a não ser que contra o Flamengo, por exemplo, vá mal. Se não conseguir um bom resultado contra o Táchira na quarta-feira, o Bustos ele precisa emendar uma sequência positiva para ter uma tranquilidade total, porque eu acho que vai chegar num determinado ponto da temporada em que trocar o técnico eu já acho que não ia ser muito bom negócio nesse momento, né? Até procurar alguém, adaptar e tal. Vocês sabem bem a minha opinião, eu tenho repetido isso aqui no Esporte em Destaque e também no Canal 10. Apesar das críticas que a gente faz ao Bustos. Enfim, acho que se ele conseguir um bom resultado quarta-feira, também contra o Flamengo, a volta contra o Táchira, vai ter o Atlético Goianiense, enfim. E a partida de volta contra o Corinthians, que servirá pela honra. A não ser que um verdadeiro milagre ocorra e o Santos busque a vaga na Copa do Brasil. Então eu acredito que o Bustos vai ficar, até porque tem uma informação de bastidores, né, uma fofoca de padaria, que me foi contada por uma pessoa muito próxima, que teve um integrante da comissão técnica do Santos que falou, né, num bate-papo informal com algumas pessoas, o seguinte: olha, se a rapaziada quisesse ter derrubado o Bustos, tinha derrubado no sábado, era só ter perdido de 2-0 que já ia ter caído. Até porque já tinha até o assento do voo para a Venezuela, já estava até com um ponto de interrogação, Bustos ou alguém, né? Tinha esse papo já, né? E aí, como o Santos não perdeu, né, empatou com o Corinthians, somou um pontinho, o assento do Bustos foi confirmado. O que pode não acontecer aí nas próximas horas é realmente algumas negociações que ele queria, como o Martínez, dar uma parada, dar uma esfriada, porque realmente ainda o Bustos precisa confirmar essa sequência do trabalho dele, mas se depender dos jogadores, não vai ter nenhum movimento para derrubar o treinador. Aliás, até foi o Volney Lima que me contou, né, na nossa live pós-jogo de sábado, que assim, os jogadores ficaram chateados mesmo com a fala do Bustos, né, no pós-jogo de quarta-feira passada. Mas tipo assim, ele não tinha que ter falado isso e tal, mas beleza, né? Tipo, falou isso, agora nós vamos derrubar. Não foi assim, né? Eles ficaram chateados, alguns jogadores, mas ok, vamos em frente. E aí a coisa está caminhando, vamos ver até quando e de que forma, tá certo? Vou dividir a tela aí, colocar o nosso comentarista da segunda-feira conosco aqui, direto de São Paulo. Hoje ele voltou para o seu tradicional cenário, livros, DVDs e coisa e tal. Henrique Farinha, que também tem uma informação complementar a essa história do entendimento que existe entre o elenco hoje e o Fabian Bustos. E só último detalhe aqui antes de passar a bola para o Henrique, é que assim, eu fui alertado por alguns internautas, mas eu realmente não entendo o que aconteceu. Por que o Santos vai jogar com o Flamengo na Vila Belmiro no próximo sábado? Porque é o seguinte, o Santos ia jogar contra o Flamengo em Barueri para arrecadar uma grana superior a R$1 milhão. Aí veio a informação que a televisão mudou o jogo para domingo, 4 da tarde, na Vila Belmiro, porque ela tinha interesse de transmitir. Só que aí o jogo voltou para o sábado, 7 da noite, só que na Vila.
Eu não entendi bem. Não tinham tirado de Barueri para colocar na Vila para poder a TV transmitir? Agora não tem transmissão da TV aberta e o jogo não está em Barueri. O Santos vai fazer 4 jogos seguidos na Vila, a não ser que lá na frente mudem o Atlético Goianiense, enfim. É algo meio inexplicável. Se alguém tiver uma explicação, depois eu aceito de bom grado, tá certo? Henrique Farinha, bom dia, um abraço, tudo certo? Fique à vontade aí para complementar nossa informação de bastidores e também dar sua primeira pincelada sobre o futuro de Bustos. Você sente que ele continuará, Henrique? Bom dia. Bom dia, Alex. Bom dia a todos que nos assistem, que estão no chat. Sim, a informação que eu tenho é que os jogadores não querem a queda do Bustos. Eles não trabalharam para isso, não tiveram essa intenção e ficaram chateados com uma coletiva que ele deu após o jogo, mas a informação que veio até por meio do jornalista Ricardinho Martins, que é da TNT e é também da Santa Cecília, ontem no Domingo Esportivo, foi de que o pediu desculpas. Na quinta-feira ele reuniu o elenco, pediu desculpas, que se excedeu, que não deveria ter falado daquele jeito, que todo mundo entendeu, e se foi em frente. Né? Acho que o Bustos não cai por algumas razões. Primeiro, como você mesmo disse, o Santos está em 7º lugar no campeonato. Acho que é uma colocação compatível com o elenco que o Santos tem. Né? O Santos, na minha opinião, e eu falo isso desde o começo, é elenco para disputar de G6 a G8. É isso que o Santos pode se candidatar. E está nesse ritmo. Eu ontem publiquei no Twitter que mesmo com a queda de rendimento nos últimos jogos, nos últimos 5 jogos, o Santos teve a 9ª campanha nas últimas 5 rodadas, com 1 vitória e 4 empates. São com 7 pontos feitos. O Palmeiras foi o primeiro, com 4 vitórias e 1 empate em 5 jogos. Está publicado lá no meu perfil no Twitter. E está em 7º lugar. Então, assim, esperar mais do que? Esperar melhor desempenho. Isso não há dúvida. Esperar que o Santos nas próximas rodadas consiga emplacar algumas vitórias, porque isso vai ser muito importante para dar uma folga, para dar mais tranquilidade para o trabalho, não só do Bustos, como da própria gestão, e ter mais tranquilidade nessa neura de que o Santos possa disputar rebaixamento. Até porque o campeonato está muito embolado e o Santos está próximo tanto do G4 quanto do Z4. Então, é um campeonato ainda muito difícil de você projetar tendência. Mais uma coisa que você falou aí, que foi com relação ao jogo, né, que foi transferido contra o Flamengo, que seria domingo e passou a sábado de novo, não há explicação plausível. Inclusive o Santos não gostaria de jogar na Vila, muito menos sábado, porque o gramado está em reformas e a projeção era retornar só no jogo contra o Tátira. Então o Santos vai voltar 4 dias antes e isso pode ter algum impacto, inclusive, no estado do gramado mais à frente. A gente está em inverno, sabe-se que é mais difícil da grama manter as condições porque tem menos fotossíntese, aquelas coisas que a gente já aprendeu lá no 6º ou 7º anos, né? E aí acho que não interessou a ninguém e eu não consigo entender o porquê. Até porque o jogo contra o Tátira, que é o jogo da volta que vem depois, vai ser na quarta-feira. Se fosse terça-feira, você poderia ter uma explicação, mas não, ele será na quarta. Então eu não vejo porquê. Pois é, uma sequência de jogos em casa, né, Henrique? E uma última informação. O Santos vai manter a busca por reforço, mas como você falou, talvez alguns reforços que o Bustos estivesse solicitando por conta dessa questão da consolidação do trabalho estejam agora em ritmo mais brando. Mas a informação que o Lucas Mussetti deu no UOL é que o Santos vai continuar indo atrás de reforços
e outras alternativas que não, por exemplo, o Emmanuel Martinez, que é uma indicação dele, né? Pois é, eu também tenho lá minhas dúvidas, né, sobre, assim, o Emmanuel Martinez, um ponto esquerda, é um ponto esquerda, né? Enfim, eu não sei se É um meia que joga pela esquerda. É. Não é um ponta que vai linha de fundo, que dribla, não é isso. Não é isso. Mas não é o meia. Não é o meia armador que o povo pede, né? Não. Pensador. Não, é um meia ponta. É um meia ponta. É um cara que compõe o meio campo, mas tem mais técnica, por exemplo, que o Julio. Está acostumado a jogar ali e joga mais cortando a bola para o meia. É quase que um Batistão do lado esquerdo, é isso? Isso, é um Batistão do lado esquerdo, mas é um jogador que recompõe mais. Não é um jogador tão agressivo quanto o Batistão. Muito bem. Olha, tem alguns recados gerais aqui antes da gente ver os lances de sábado e comentar sobre a partida, até porque no próximo bloco a gente já vai falar sobre a sequência, né? O jogo da Copa Sul-Americana, quarta-feira. Ontem passou o jogo do Sub-20 na Band, né? Aliás, me foi até questionado, foi do César no Twitter, né? O único evento da Bandeirantes ao vivo no domingo, eles pegaram e colocaram justamente no mesmo horário do jogo do Palmeiras na Globo, né? Por que não colocou o jogo 3 da tarde, 6 da tarde? Né? Botou às 4 no mesmo horário da TV, sei lá, depois a audiência do jogo não é boa, os caras reclamam, né? E o Santos não jogou mal, não, né? O Bragantino é um bom time, o Santos teve bola na trave com o Renier, teve chance, teve cabeçada no final do Fernandinho, mas o goleirão Mauro deu uma enterrada, deitou a vaca o Mauro, viu? Foi sair jogando lá, deu um chute pro meio da área, o sujeito do Bragantino meteu por cobertura, ele estava fora do gol, menino, né? Tá aprendendo e tal, mas derrubou a equipe naquela oportunidade, né? Com o Patati sendo titular de novo. O Santos essa semana tem 2 confrontos lá no CT Rei Pelé, onde não tem problema porque a grama é sintética. Quarta-feira, contra o Jabaquara, clássico, né? O Santos já está classificado. Se bobear e não estiver chovendo, vou dar um pulo lá, ver se meu pé está quentinho, né? Ultimamente não tá. Eu fui em 2 jogos numa semana, empatou com o Bragantino e perdeu a invencibilidade do Sub-20. Nesse eu consigo ir. E aí sábado também no CT, 3 da tarde, tem o jogo contra o Internacional, mas aí é pelo Campeonato Brasileiro. O jogo de quarta passa no Eleven Sports, né? O jogo com o Internacional só se a Inter TV mandar a equipe aqui, porque a Santos TV não consegue fazer o jogo ao vivo do CT, não sei por que cargas d'água, talvez falta de braço, de gente para fazer o negócio, de equipamento. Então é melhor ir em loco ver o Santos Internacional, quem puder, obviamente, né? Porque à noite, logo depois, tem o Santos e Flamengo na Vila Belmiro. E a nota triste, né, que já está rodando por alguns grupos de WhatsApp e que até o nosso companheiro Paulo Rogério postou aqui no Twitter, morreu na manhã desta segunda-feira o conselheiro efetivo José Rubens Marino Rubão, como era conhecido no Santos, diretor de futebol responsável pela primeira geração de meninos da Vila em 1978. Nossos sentimentos aqui à família do José Rubens Marino, um grande santista que está na história do clube, né, Henrique? Ele foi diretor de futebol na gestão do Rubens Quintas Ovalle. É isso aí, ó. Que entrou em lugar do Modesto Romapai, que tinha afundado um pouco mais o clube, e o Rubens Quintas entrou com a obrigação de pagar as contas, de reformular o time, e fez isso com Juari, Batata, João Paulo, Zé Carlos, Claudinho, Toninho Vieira e toda aquela galera que veio do Sub-20. Bita. Muito bem, então está aqui feito o registro, reforço nossos sentimentos à família. Bom, vamos aos lances aí, meu caro Felipe Brandão. E aí o Henrique comenta das atuações, né? O John apareceu bem no gol, acho que foi até bom para dar uma desestressada no João Paulo, que estava muito bravo na quarta-feira, né? Vimos o Auro em campo, o Ângelo ganhando minutagem, que é o termo da moda, né? Enfim, o Bruno entrou um pouquinho também no time. Temos aí já os lances? Dá play aí. Pronto. Com esse lance do Marco Leonardo ele estava impedido, né?
Mas enfim, vamos lá, Henrique. Comente aí os lances. Teve esse chute do Batistão. Você achou que o Santos podia ter apertado o Corinthians um pouco mais, porque afinal de contas o rival estava com um time bem alternativo? Eu acho que no primeiro tempo, sim. O time do Corinthians era alternativo, embora o do Santos também fosse, né? Se você pensar bem, sem João Paulo, sem Madison, sem Maicon, sem Zanocelo, Lucas Pires no banco. Então foi um time também que não era aquela força máxima. Mas eu acho que o time foi mais preocupado em reduzir danos que em ganhar o jogo. Essa foi a estratégia. E no segundo tempo, principalmente quando o Corinthians voltou com os titulares, né? William, Juliano, Lucas Piton e outros, ficou mais difícil. O Corinthians passou a explorar mais os lados, como fez no jogo de quarta, mas o Santos estava mais bem postado defensivamente. Sofreu, mas não teve aquele passeio que a gente viu na quarta-feira. Mas acho que se tivesse que resumir o jogo sábado, foi estratégia de redução de danos. Vamos tentar um empate, vamos fechar e vamos tentar ser mais constantes defensivamente e evitar uma nova derrota. Sair com um ponto já vai ser ótimo. E foi o que aconteceu. E manter o emprego do professor, né? Que foi Isso. Aliás, esses nossos melhores momentos, infelizmente, não teve o último lance que o Bruno ele pesa um pouco no passe pro Marcos Leonardo. Marcos Leonardo. E teve a jogada do Ângelo. A jogada do Ângelo. Que não estava impedido. O Bandeirinha estava com o braço engessado, mas não estava impedido. E teve o lance do Ângelo, que ele dá chapéu, caneta e tal. E o pessoal fala, tinha que ter soltado a bola e tal, mas assim, não acontece, né? O menino vai... Eu vou publicar um vídeo mais tarde, que vai mostrar que o Ângelo estava como um concertista isolado. Era assim, toca a bola no Ângelo e vê o que ele faz. Porque o Auro não subia. O Camacho é um volante que não apoia, que não tabela, que não se filtra no campo adversário, não é a característica dele. Ele é um jogador que joga na base do passe lateral, raramente com passe longo, mas entrar no campo adversário, pisar na área, não é dele. Então, o Ângelo tinha só o Batistão ou o Márcio Leonardo para passar lá no meio da área. Então, como é que ia fazer? O pessoal cobra muito do Ângelo uma postura, um desempenho, melhor dizendo, um desempenho igual ao do Neymar, né? Só que o Neymar tinha Alexandro, Léo, Elano, Ganso. Peraí, gente, para. Wesley, Danilo, enfim, era outro time, né? Danilo, enfim, é outra história. E assim, a maturação de cada um é diferente, né? Sim. O Ângelo ainda tá voltando de lesão e tal. Não sei nem qual é o planejamento do Bustos para quarta-feira, inclusive se ele vai jogar, se ele não vai e tal. Em 2009, foi o ano que o Neymar estreou, o Neymar tinha os mesmos 17 anos que o Ângelo. E só foi realmente virar titular no meio do segundo semestre. Ele era chamado de filé de borboleta pelo Vanderlei Luxemburgo. O primeiro ano completo dele como titular foi 2010. E o Ângelo já foi jogar das feras com 15 anos. E não dá para exigir dele que seja um novo Neymar. Eu acho que... Bom, enfim, eu tô cansado de falar, Henrique, porque tem gente que radicaliza, né? Eu tô vendo agora aqui no Twitter, a Nájila estava reclamando que veio gente com ignorância para cima dela esses dias no canal. Aliás, vem todo dia, né? O Noronha também reclamando de... Aliás, eu queria dizer pro Noronha, não se preocupem com o sujeito que escreve conselho com C, tá? E não com S. Então nem leva adiante, sabe? Nesses dias em que
a gente era cobrado em Falta estado a castigo ser... misógino, né? A gente é cobrado a ter uma postura radical em relação ao Bustos, por exemplo. Se você não quiser a queda do Bustos radicalmente, você não presta. Se você não quiser a manutenção do Bustos a todo custo, você também não presta. Então vem cara falar besteira, tipo, por que você não vai dirigir o time então? Você fala de fora, não sabe o que acontece lá dentro. Eu, como jornalista, sei muito mais coisa do que acontece lá dentro do que quem vem me questionar, né? É simples hoje em dia. A comunicação, ela é democrática. Cada um pode criar o seu canal no YouTube e virar vidraça de vez em quando, ao invés de ser mal educado. É porque tem gente que chega discordando de você com educação, com respeito. Olha, eu acho que aqui, assim, tem cara que vem te intimando, entendeu? Enfim. E cobrando. Pois é. Enfim. Cobrando. Como se tivesse direito, né? Pois é, ainda tem essa. Teve um que falei ainda pro cara assim, falei, vem cá, se você tá achando ruim a qualidade do programa aqui, me indica uns 2 patrocinadores. A gente melhora a qualidade do programa. Mas nessa hora ninguém aparece, né? Mas enfim. Bom, daqui a pouco a gente vai falar sobre o jogo de quarta-feira um pouquinho, né? E sobre a sequência desses jogos do Santos, né? Tudo na Vila, né? Tomara que não chova esses dias. Tá chovendo hoje aqui em Santos. Mas eu espero que até sábado dê uma melhorada para que a gente não tenha o sofrimento do gramado, né? Que é bem... O gramado da Vila é ótimo, mas também 4 jogos em sequência é demais, né, Henrique? Santos, quando se programa jogo para Vila, a gente tem que contar mais com chuva que com sol, porque em Santos chove 220 dias por ano, no mínimo. Então... é um dos índices pluviométricos mais elevados do Brasil, porque tem o mar de um lado e a serra do outro, aí condensa, chove. É isso aí. Né? Deixa eu ler umas mensagens aqui, senão o pessoal fica triste comigo, fica chateado, #chateado. Vou ler mensagens aqui, ó. Começando com o Vitor. Oi, Alex, sou muito seu fã, Deus te abençoe. Muito obrigado, Vitor. Eu sou fã de vocês que prestigiam o nosso trabalho. Rafael Ribeiro. Os ingressos para o jogo de volta contra o Corinthians tem que ser de graça para todos os sócios e no máximo R$10 para os demais. Aliás, alguém fez essa brincadeira comigo, acho que foi no dia que eu apresentei a live do Vanderlei semana passada, acho que tinham que dar uns churros ainda para o cara ir no jogo. Tem esse detalhe também. O Vinícius Gonçalves Franco. Bom dia, Alex. O Corinthians jogou mal ou tirou o pé? O Santos jogou bem ou os jogadores honraram a camisa do Santos? Cara, eu acho que o Corinthians não tirou o pé, mas... houve um limite da parte técnica, porque como disse aqui o Henrique, o Corinthians não estava 100%. Agora, esse é um questionamento que eu acho bem plausível, Henrique. Você acha que o que o Santos teve sábado foi um adversário mais fraco mesmo e por isso conseguiu render o que rendeu? Ou você viu o time mais esperto em relação à quarta-feira? Porque eu também vou te contar uma coisa. Eu fiquei sabendo que a rapaziada tremeu na base com o encontro com a torcida, viu? Também tem esse detalhe. Para quem acha que a gente não sabe das coisas que acontecem lá dentro, diz que a rapaziada ficou ligada, ficou esperta depois daquele evento com a torcida. Você acha que o time correu mais mesmo assim? Não que não tenha... assim, eu achei o time apático, né? Por isso que não correu na quarta-feira. Você sentiu mais vibração na equipe, o Henrique, no sábado? Falando só um pouquinho sobre esse episódio da torcida, que não houve violência, mas não houve violência porque tinha batedores da polícia ali. Né? Porque se não houvesse batedores, eu não sei o que poderia ter acontecido. Até porque, mesmo com batedores, eles bloquearam a passagem do ônibus por meia hora. E aí houve uma negociação, deixaram passar o ônibus, aí depois os jogadores foram falar com representantes da torcida. Bom, eu acho assim que no sábado não é que correram mais, mas eu acho que estavam mais atentos, tinham entendido qual é a importância do jogo e a importância do resultado em si. E o time também estava armado de uma forma mais consistente defensivamente. Né? E não porque estava com 2 volantes, 3 volantes, etc. Mas os jogadores entraram mais conscientes do que tinha de fazer em campo, sob o ponto de vista defensivo.
E sim, eu acho que houve sim uma mudança de postura para o sábado e também com um adversário que estava com alguns titulares de fora, mas que voltaram no segundo tempo. Juliano, William, Lucas Piton, Fagner. E quando o Vitor Pereira fez as alterações, foi justamente para explorar os lados como tinha feito na quarta-feira, mas ele não conseguiu. Ele tentou uma ou duas vezes ali, foi bem sucedido assim, relativamente, mas não teve aquela pressão absurda que a gente viu na quarta-feira. E eu acho assim que o que aconteceu na quarta-feira tem muito a ver com o fato de que tanto o Batistão quanto o Johan Julio, que eram os responsáveis por fazer a recomposição pelos lados, não conseguirem cumprir esses papéis como deveriam ter feito. E acho que aí se perdeu, porque aí o próprio Bustos tirou o Batistão dessa função, abriu o Zanocelo para o lado direito, e que ele não tem característica de fazer essa função, e aí foi um Deus nos acuda. Então acho que aí a gente teve na quarta-feira essa questão tática, e no sábado ela foi, se não resolvida, os danos foram mitigados, vou colocar assim. Muito bem. Olha, mais mensagens aqui antes do break. Prepara o break aí. O Eiti Mizobi. Bom dia, Alex. E o Henrique também. O Tubarão da Vila fora Bustos. Odair Hellman livre no mercado. Verdadeira maionese tá aí, né? O Rafael Ribeiro. Parece que Martínez não vem. Segundo o Mussetti, que o clube entenda o básico de trazer o lateral e o meia. Não dá para ficar jogando dinheiro fora para posições não carentes. O Moreno de Paz. O jogo foi ruim, mas o que é? Interessante que a arbitragem foi bem caseira e marcações erradas e um impedimento que nem existiu. O Corinthians no começo do jogo bateu um pouquinho além da conta, né? Mas fora isso... Aliás, tem gente comparando o lance do Zanocelo na quarta-feira com a dividida em que o jogador do Corinthians acerta o gogó do John. Não sei se dá para comparar, porque assim, o Zanocelo vai igual um Maverick sem freio descendo a Anchieta, entendeu? Maverick você foi longe. E com o braço aberto aqui. No lance do John, os dois subiram, né? Acho meio... O Zanocelo na quarta-feira parecia um Scania na banguela. Então. Acho que não dá para... A gente tem que parar com isso também, porque senão a gente fica igual o Bustos, reclamando. E olha que eu sou campeão em reclamação de arbitragem, né? Eu sou campeão em reclamação de arbitragem, mas acho que no sábado não teve nada. Foi uma arbitragem sábado que deixou correr mais o jogo, marcou menos faltas, o que eu particularmente gosto. Acho que aí o Corinthians se aproveitou para abusar um pouquinho mais da violência, mas normal, e não acho que a arbitragem tenha influenciado em nada no resultado. E aquele último lance foi o último lance lá com o Márcio Leonardo, mas também lá, o Márcio Leonardo estava assim, mais perto da bandeirinha do que do gol. Então, é isso aí. O Rafael Ribeiro. As falas do Batistão e do Bruninho mostram que estão fechados com o Bustos. O Jefferson Kruger Correia. Bom dia, Alex Henrique. O Tubarão está dizendo aqui, Bustos perdeu o vestiário. Não perdeu o Tubarão, acabamos de falar aqui. Já temos informação que ele não perdeu o vestiário. Não é opinião, é informação, tá certo? Isso aí. O Júnior Du. Alex, na verdade o jogo contra o Flamengo nunca saiu do sábado, 19 horas na Vila. Houve um pedido do Santos para ser em Barueri, mas como o jogo do Palmeiras em São Paulo mudou de domingo para sábado, teria que ser domingo, mas a CBF vetou. Então temos aqui uma explicação já que tem a ver com os rivais. Muito obrigado, Júnior, pela informação. O Doniel Galdino. Bom dia a todos. Na busca pelos reforços, o Santos tem que focar na lateral direita e no meia de ligação, independente se for manter o Bustos ou não. O Luiz Só um comentário. Pois não, Henrique. Sobre essa questão do jogo domingo. Sim, o jogo foi vetado, principalmente por conta de haver outros jogos de rivais no domingo. Mas em São Paulo, não em Santos. Sim.
O Daniel Galdino. Bom dia a todos na busca... Não, isso aqui eu já li. É o Cacheta agora, antes do break. Bom dia, Dom Alex Henrique, comunidade santista. A diretoria precisa de um choque de humildade, reconhecer que Goulart e Angulo não deu certo e arrumar clubes para eles e abrir espaço para contratar. Então, Cacheta, é o que a gente sempre fala. Se os caras não quiserem ir, não tem o que fazer. Senão você tem que pagar o contrato deles e que não é pequeno, né? Tem que ter um entendimento. Vai que o Cruzeiro quer o Goulart e tal. O Angulo acho que vai ser meio difícil, viu? De arrumar lugar para ele, a não ser lá no país dele. Mas o Goulart precisa ver. Aliás, eu acho, até a gente vai falar sobre isso no próximo bloco, que esse jogo de quarta-feira que o Batistão não pode jogar, e com o excesso de jogos do Marcos Leonardo pode ir e ficar no banco e entrar se for preciso. Mas eu finalmente usaria o Ricardo Goulart de falso 9, com 2 pontas jogando em função dele, com meio de campo mais consistente, não aquele sistema em que ele fica sozinho lá na frente, não, ele jogando com o Ângelo, talvez com o Braga, enfim, vamos ver aí, né? Talvez o Ângelo também seja meio culpado, porque há uma programação dele aos pouquinhos tendo mais espaço, tem um jogo com o Flamengo, é na quarta-feira, o Santos tem uma viagem de volta de 10 horas, então... que seja o Lucas Barbosa, então, né, na ponta. Sim. Que seja, vamos ver, né? Bom, vamos para o break, eu tenho outras mensagens para ler aqui, do Fábio Lima, do David Andrade, nós vamos para o intervalo rapidinho, já falamos deste jogo de quarta-feira, 12:01, voltamos em 1 minuto e meio, até já. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Fala sério, você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Pra gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia. Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/BocNewsTV e ainda na versão digital ou impressa do BocNews, além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. 12:03, voltando com o Esporte em Destaque desta segunda-feira, lembrando que o Cicobi aqui em Santos é Cicobi Unimais Metropolitana, aliás, em toda a Baixada Santista, a sede em Santos, na Rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, na Vila Matias, o telefone é o 13-3229-8855, tem o Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo e ABC, e também aquelas em importantes cidades de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, com a incorporação do Cicobi Santa. Rapidinho aqui mais mensagens, porque já vamos falar da Copa Sul-Americana. Fábio Lima, bom dia. Existe a possibilidade de se trazer algum bom jogador na lateral direita e um meia de ligação, mas reforços indicados no setor de inteligência e não pelo Bustos ou por empresários? Ô Henrique, você que nas horas vagas fica prospectando o campeonato da 5ª divisão da Moldávia, a 3ª divisão de Trinidad e Tobago... Tem alguém aí que você fala, nossa, esse é o lateral direito, esse é o meia, bom e barato e que vai dar retorno como o Rodrigo Fernandes está dando? Você também está vendo alguma dificuldade em geral aí, hein, Henrique? Não, eu acho que é opções do mercado. Particularmente, eu nunca fui fã de trazer o Byron Castilho. Não que não fosse um bom jogador, mas porque eu acho que ele é muito caro. Era muito caro, o Leão do México acabou contratando, e acho que é no mercado sul-americano.
Eu no ano passado tinha indicado um que, por exemplo, o Cuiabá pegou, que é o João Lucas. Que parece que o Santos agora voltou a negociar com o Cuiabá, mas não sei se vai ser o caso, porque acho que ele já jogou 7 partidas pelo Brasileiro. Então já não tem mais chance de jogar. Mas é um bom jogador, e uma coisa que eu gosto muito nele, tanto nele quanto no Federico Pereira do Liverpool, do Uruguai, são laterais com mais de 1,80 m, que participam do jogo aéreo defensivo, tem bom apoio, mas não são aqueles caras que apoiam e largam a defesa, tem bom senso de marcação. Então, eu particularmente diria que, sim, os meus preferidos são o João Lucas, falando dos brasileiros, o Federico Pereira, que é do Liverpool do Uruguai, e o Kevin McAllister, que é do Liverpool. O Kevin McAllister é um lateral que é irmão do McAllister, que joga no Brighton, do outro McAllister meia, que joga no Talleres, e filho do McAllister foi lateral esquerdo do Boca, histórico lateral esquerdo do Boca. É um bom lateral, bom marcador, não é tão alto, não é caro. Eu iria atrás. E do meia? Lucas Lima ou Paulo Henrique Ganso? Então, infelizmente, o Aliendro foi contratado pelo River Plate. Eu indiquei tantas vezes. Saiu do Colón, excelente jogador. Teve gente que foi no Twitter lá me questionando: mas você não joga no Boca, não joga no River, não é bom. Tá bom, agora tá no River, tá? E foi de graça. Junto com o Suárez, né, que tá indo pra lá, né? Então, pois é, né? Que o pessoal acha que futebol argentino se resume a Boca e River, que não tem mais nada. Então, assim, é complicado. Eu, por exemplo, tem um jogador que parece que o Santos está monitorando, que é o Faravelli, do Independiente Del Valle, que a partir de 1 de julho pode assinar pré-contrato. Acho um bom jogador, acho uma boa hipótese. Se o Santos o contratar, tem a aprovação do Busto. Só não pode ter o mesmo empresário, senão os caras vão ficar falando que é esquema, né? Que, aliás, essa é outra novidade do momento, né? Outra novidade, porque o Dorival Júnior não tinha o mesmo empresário, porque o Mano Menezes não é ligado ao Carlos Leite, que tinha metade do time do Corinthians. Bom, enfim. O Luxemburgo com o Irati. E o Ima Sport, lá, que é a empresa Ima Sport, que eu não lembro o nome do empresário que é dono, ele controla a seleção equatoriana inteira e grande parte dos jogadores que são bons lá no Equador. Que é normal, que é um país menor. Aí os caras acham que não pode. Tá? Então, tudo bem, não contrata nenhum técnico, nenhum jogador. Tem esse pequeno detalhe, né? Vamos lá, mais mensagem aqui. O David Andrade, bom dia, mestre. Muito obrigado, David. O Navaz aqui, triste com o falecimento do Rubão. Rogério das Trufas, nós temos que mostrar que somos melhores, os jogadores. A paixão, o amor fica, mas as outras coisas só é dinheiro. O Reinaldo Vieira, bom dia, Alex, é o excelente Farinha. O Santos tem me causado muito aborrecimento. Vamos falar da cultura nerd, da possibilidade dos Thunderbolts chegarem ao MCU, até do Doutor Destino surgir por aí. Aliás, o Henrique Farinha estava falando agora há pouco que ele acabou de ver o Doutor Estranho. Thunderbolts, estou vendo que a coisa vai andar mesmo, viu, Reinaldo? E o Doutor Destino certamente aparecerá junto com o Quarteto Fantástico, porque senão não tem graça. Aliás, fica uma dica aqui para quem tem Paramount Plus, que dá para assinar de graça com a senha da operadora. Eu estou vendo O Homem que Caiu na Terra, que é uma refilmagem que o David Bowie fez em 76. O filme virou uma minissérie e é bem legal. Assistam. Tem acho que 7 episódios. David Bowie é demais, né? Sem dúvida alguma. Vamos combinar, né? Então depois você assiste, viu, Henrique, no Paramount Plus. Inclusive é o ator que faz o Mordor lá do Doutor Estranho. É O Homem que Caiu na Terra. É bem legal. Dá para você ver rapidinho, tá certo? Bom, fizemos aqui a vontade do Reinaldo, a nossa dica de cinema geek nerd para esta segunda-feira chuvosa. Tá chovendo ou o cornetinho parou a chuva? Vê aí na janela. Parou? Já tá sol? Mais ou menos, né? Então tá bom. O Cadu Santos.
Para o jogo contra o Táchira, além de Batistão, que vai cumprir mais 2 jogos de suspensão, e John mais um jogo, o Lucas Barbosa está suspenso. Ah, é verdade, pelo 3º cartão amarelo que recebeu contra o Banfield. É verdade. Ah, então teremos que encontrar outra opção Bem aí. lembrado. O Reinaldo também quer que fale do Namor. Está próximo o filme, além do próximo filme do Aquaman. O Namor deve aparecer no Wakanda Forever, né? Deve aparecer no Wakanda Forever. Quem mais? Adonis Varacles. A única coisa que salvou neste jogo foi o Ângelo, que deixou o Fábio Santos no chão 2 vezes no mesmo lance. O Wanderson Roberto Melo. Calma, Neymar com 17 anos em 2009 não rendeu tanto como em 2010. Celcino Alves. Falamos aqui. Sim, sem dúvida. Cadê? Atualizou aqui, subiu a mensagem do Celcino. Se eu não ler, ele fica bravo comigo. Cadê aqui? Achei. Bom dia, Alex Farinha. Que dureza, hein? Que coisa horrível. Parece que o Santos pratica outro esporte. A inferioridade do time é tão grande que quando entrou 2 jogadores de nível no adversário, quase perdemos. Quem mais aqui? O Quinho Santista. Só acho que no mundo do futebol ninguém é criança com 18 anos. Então, Quinho, ninguém é criança com 18 anos nem com 16. Só que você não pode exigir que o cara com 16, 17, 18 anos apresente a mesma capacidade que ele vai mostrar quando ele tiver 22, 23. Você vê o Vinícius Júnior, né? Demorou para maturar no Real Madrid, demorou. O próprio Rodrigo, eu acho que ainda não atingiu o potencial dele lá no Real Madrid. Então tem um monte de jogador que demora. Alguns explodem precocemente, mas as pessoas são diferentes, né? Eu hoje, como jornalista, eu fico pensando que algumas coisas que eu fiz como recém-formado, com 19, 20 anos, eu não faria hoje, se tivesse a experiência de hoje. É normal, né? Em atleta... Todo mundo é assim, né? Em atleta tem curvas de crescimento diferentes. Por exemplo, os meus filhos foram atletas. O meu filho e a minha filha eram tenistas. O meu filho, com 12 anos, tinha 1,80. Quantos meninos de 12 anos com 1,80 você conhece? E hoje ele tem 1,87. Quer dizer, ele cresceu muito até os 12 anos, depois ele cresceu menos. Tem gente que não cresce nada até os 15 e cresce depois. Tem gente que cresce até os 21. Então você tem gente, atletas de 17 e 18 anos, estão em fase de formação física. Além de maturação psicológica, de conhecimento técnico-tático. Então, gente, não dá para exigir a mesma coisa. Eu com 47 continuo crescendo pro lado. Eu também, mas exatamente. Eu preciso de cadeiras cada vez maiores. Não. Aliás, precisa parar com esse negócio de crescer, senão daqui a pouco já viu. Não, né? Eu perdi 18 quilos. Vamos combinar. Ainda bem. Se eu perder uns 10, eu já estou feliz. Eu preciso perder mais uns 7, 8. Eu vou te falar, de férias, comendo 2 médiazinhas no final da tarde, né? A festa junina. É difícil, né? Festa junina sábado lá na escola do meu filho, eu comi 2 espetinhos, comi uma canjiquinha, entendeu? Aí já viu, né? Vamos que vamos, daqui a pouco a gente volta no ritmo. O Adonis está dizendo aqui, tem aqueles que falam a culpa é a sua do time porque está pedindo esse ou aquele. Eu imagino o Bustos abrindo um vídeo meu, abrindo aqui o Esporte em Destaque, para escalar o Santos porque a gente falou alguma coisa. Isso aqui é só a nossa opinião, gente. É só a nossa opinião, não é nada demais. O cara não vai mudar o time porque ele tem as convicções dele, né? As pessoas não sabem debater, elas acham, você falou que era para contratar o tal técnico. Tá bom, a diretoria foi lá no reunião do CG, abriram um vídeo meu e falaram, o Alex está pedindo para contratar tal técnico, aí vamos contratar ele. Sabe, chega a ser um negócio digno de estudo psiquiátrico, porque assim, a mesma coisa que a pessoa que encontra na rua um artista e resolve xingar o cara porque ele faz o papel de um vilão na novela ou no filme, sabe? É um troço surreal, mas acontece isso, a pessoa tem ódio do ator porque ele interpreta um vilão e tal, sabe? Difícil, né? O Leandro Silva, o Ângelo pega a bola, olha para trás, vê lateral na defesa parado, olha para o meio e não vê ninguém, aí ele tem que esperar o Marcos Leonardo se movimentar para tocar e só. Isso aí. A verdade é essa. Foi exatamente isso que aconteceu sábado. O José Silva, Momentos Fantásticos, bom dia, Alex e Farinha. Tem torcedores Nutella que já estão abandonando o barco do Santos por conta do 4-0. Imagina, Alex, como eles, nós estivessem vivido a fila dos anos 80 e 90. Pois é,
Imagina, né? A gente aguentou lá tanto tempo. Eu aguentei o time de 76 e 77. Então. A fila dos anos 80, 90. Olha, o Sidney F está mandando bom dia pra gente aqui. O Wade está dizendo: o jogador tem que ser cobrado, sim. Claro, o Wade tem que ser cobrado, não tem dúvida. Mas assim, existe um limite entre a cobrança e o exagero. E a cobrança pública do treinador também acho que não devia ter acontecido. E a arquibancada fala, né? A arquibancada pode falar depois do jogo também, né? Não tem essa questão, não. A cobrança do Bustos daquela forma é compreensível. Até a informação que a gente tem, até o próprio Alex trouxe, que o elenco compreendeu dentro daquele contexto. Estava todo mundo abalado pela forma como ocorreu a derrota. Mas ele pediu desculpa depois ao elenco na quinta-feira, a informação que o próprio Ricardinho Martins no Domingo Esportivo, e que eles se acertaram. O Quinho está insistindo aqui, o Ângelo nasceu em 2004, tem 18 anos, né? Ele vai fazer 18, né? 21 de dezembro de 2004. Então, ele tem que ser cobrado como tal. Então, Quinho, vamos lá. Por que o Ângelo tem que ser cobrado como tal? E outros jogadores não? Jogadores de 23, 24 anos não tem que ser cobrados. Ele tem que ser cobrado, mas você tem que entender contexto. Você tem que entender, por exemplo, que ele está vindo de lesão. Aliás, houve uma informação que até houve lá alguma coisa mal parada no tratamento dele, né? Então não adianta você... E outra, ele tem que ser cobrado, ele é o Pelé, que ele vai pegar a bola e vai sair driblando todos... Nem o Neymar. Sim. O Neymar fez isso uma vez contra o Inter, uma vez contra o Flamengo, em que houve uma troca de passes ali com o Borges participando e tal. Não é todo jogo que o cara pega a bola e vai sair driblando. O Cristiano Ronaldo faz isso? Do jeito que vocês falam, parece que o Ângelo tem que pegar a bola e sozinho driblar todos os adversários. E, aliás, ele quase fez isso no sábado, nesse lance que o pessoal está se referindo. Exatamente. Aí faltou um último lance, que é de talvez não ter encontrado alguém na posição melhor ou de maturidade. Então, se você acha que um moleque de 17 anos tem que ser cobrado sim, é isso que faz com que muitas vezes bons jogadores vão embora do Santos e os caras falam assim: poxa, no Santos não jogava assim. Claro, porque é uma cobrança absurda, claro. Um exagero de cobrança, né? Yuri Alberto foi lançado 16, imaturo, passou 2 anos penando, 2-3 anos penando. Aí com o Gesualdo ele começou a jogar mais. Mas aí o contrato já estava avacalhado. O contrato já estava avacalhado, ele já estava de saco cheio, para falar a palavra, né, a expressão mais correta, e ele foi embora. E depois o Inter vendeu por 25 milhões de euros. Aí a torcida fica chorando: nossa, perdemos. Lógico que perderam. O Felipe Anderson, que o Muricy pôs até de lateral direito, o Emerson Palmieri, eram todos jogadores que para o Santos não serviam segundo muitos torcedores. Fizeram carreira na Europa. Não, eu sempre dou exemplo aqui. O Elano e o Renato, se dependesse da torcida, no final de 2001, tinha ido embora. Nossa. Paulo Almeida, o André Luiz, todo mundo tinha ido embora, não tinha ficado ninguém. Porque na opinião da torcida... Caiu no chão, naquele drible do Gil, né? Ele não tinha jogado a final em 2002. E foi importantíssimo para esse princípio. E foi importantíssimo para a campanha. O Sidney F, acredito que Ângelo tem jogado apenas 60% a 65% do que pode. Eu acho até menos, viu? Parece ter um potencial de crescimento enorme, mas ainda não está pronto. Nem física, nem tática, nem tecnicamente. Eu, inclusive, acho, quando eu defendo o sistema de 3 volantes, é porque eu acho que o Santos tem que jogar com o conceito Phil Jackson. De triângulos. Tem que ter 2 triângulos do meio para frente. Um de 3 volantes, que dê sustentação, e um de 3 meia atacantes. Ou ponta, ou centroavante, ou meia. Porque assim, isso prejudica o Batistão e prejudica demais o Ângelo. O Ângelo, ele não tem condição de marcar, ele não marca, não é porque ele não quer, é porque fisicamente para ele ainda é complicado. Ele tem que jogar perto da área. Eu falo isso toda hora. Eu não sei por que cargas d'água. A gente ainda não montou, pegou um time um dia em que jogasse os 3 volantes, o Ângelo, o Batistão e o Marcos Leonardo. Sem um ponta. E fala assim: Ângelo, você vai ficar livre.
para circular em torno do Marcos Leonardo. Batistão, você também, sem posição fixa. Aí na saída de bola, vocês vão fazer uma linha ali para marcar a saída de bola. Você não tem que vir correndo atrás do lateral, porque vai ter o Sandri ou o Camacho ali para fazer isso. Deixa o rapaz jogar perto da área, sem ele ter que ver. Aliás, a jogada que o pessoal está reclamando que ele finalizou mal, onde foi que ele começou? Lá na defesa, que ele dá o chapéu e sai e vai embora, e carrega a bola. Porra, se ele dá um chapéu desse perto da área, ele vai dentro do gol. Mas não, ele tem que estar lá recompondo. Então não vale mais a pena você tirar um atacante e montar um meio de campo mais forte e deixar os caras que estão fazendo gol e que tem drible jogar sem tanta obrigação defensiva? Eu acho. Mas, enfim, vamos ver se um dia isso vai acontecer. O Reinaldo Marques está dizendo que parecia o Zanocelo uma areia na descida da serra. Sem freio. Ai, ai, ai. Francisco Ribeiro, bom dia, Alex. Como é que é? Um jogador comum. Não entendi aqui, Francisco, a tua mensagem, mas enfim. Vamos em frente que tem outras mensagens. Eu vou perguntar para o Henrique o que ele acha do time para quarta-feira. O David Marcelo está dizendo que falta coragem de vencer. O Wagner Nascimento, Alex, veja o lance do Bruno, dribla para dentro com o pé direito e na hora do passe ele troca de pé e toca com o pé esquerdo e atrasa o passe. Tocou com muita força. Veja o lance depois. Vou ver. O Wagner que está lá em Pirajuí, São Paulo. Quem mais? O Cursos de Excel está por aqui. Bom dia, Cursos. Não sei se eu te chamo pelo nome ou pelo sobrenome de Excel, não sei o que você prefere. Chama de curso, chama de Excel, curso Excel. Isso. Boa tarde, Alex e Henrique. Grande abraço para vocês. Obrigado. O Antônio Sérgio. Alex, falei quando contrataram que não ia dar certo. Angulo, Júlio, Auro, Maranhão. Dinheiro jogado fora. Com esta grana dava para trazer 2 bons para vestir a camisa. O Carlos Eduardo. Assisto esse programa há mais de um mês e vi agora que não sou inscrito. Que mancada. Ô, Carlos, então se inscreve aqui no canal no canal do Boc News e deixa o like também, tá bom? E se quiser se inscrever lá no canal 10 também agradeço muitíssimo. Quem mais aqui? Vamos ver quem eu não li. Oscar Pitelli. Alex, essa conversa de que tem que esperar faz tempo. Os jogadores da base do Santos ultimamente são fracos. Então, Oscar, mas assim, eu continuo falando para vocês o seguinte... Vamos dar tempo ao tempo, sabe por quê? Porque todos os meninos da... O Barcelona não aceitou o Ângelo e o Kaique como garantia de prioridade em troca daquela dívida que ficou lá atrás e o Santos ia ter que pagar, porque o Santos vendeu o Gabigol para a Inter de Milão sem consultar o Barcelona. Não é a troco de nada, sabe? O Kaique não é capitão da seleção brasileira sub-20 a troco de nada. Mas a torcida adora insiste em dizer que o Kaique é ruim. Tem gente que diz que nunca viu um bom jogo do Kaique. Ele faz jogos ruins, mas ele fez jogos bons. Então assim, tudo bem, a torcida não querer entender uma coisa. Agora, a diretoria ela sabe o material que ela tem em mãos e o potencial de mercado que esses jogadores têm. Enfim. E vê se o Barcelona topou o Santos tirar o Kaique e botar o Velasquez, ou Robson Reis ou Luiz Felipe como garantia. Aí o Kaique é ruim e o Velasquez é que é bom. Olha, não dá, né? O Rodolfo Rodrigues, que não deve ser aquele, né? O Santos está precisando urgente lateral direita, o meia, o Kaique tem que voltar para etapas para não ser mais queimado. Mas que etapas? Não dá para voltar ele para o sub-20. Não dá. Né? Não tem como. Aliás, sinceramente, eu vou falar um negócio para vocês aqui. Eu torço para que nessa janela o Kaique seja vendido. Torço mesmo, sabe? Deixa o rapaz desenvolver a vida dele, porque a torcida do Santos ela merece algumas coisas, tipo o Luiz Felipe eternamente na zaga. Sabe? Atacante, a torcida tem paciência. É menino, vai errar e tal, né? Vai fazer um gol, vai dar 2 dribles e tá tudo valendo. Zagueiro, aliás, eu espero que o Jair, que eu acho que talvez seja melhor que o Kaique, ele só jogue quando ele tiver 19 anos. Não adianta querer subir o Jair agora. Né? Joga o Derek, joga o Zabala,
mas não sobe o Jair, porque a torcida vai destruir o Jair, como ela está tentando fazer, ou boa parte dela, com o Kaique. Então eu torço verdadeiramente para que o Kaique seja vendido, para que ele faça o final da formação dele nas canteiras do Barcelona, o Santos pega um dinheiro e vai com essa galera que tem aí mesmo, entendeu? Porque chega a ser irritante você ter que ficar aqui explicando toda hora que o cara é capitão da Seleção Brasileira Sub-20, que ele é olhado pelos scouts dos principais times da Europa. Aos 18 anos a torcida colou nele um rótulo de que ele é ruim. Então eu torço mesmo para que ele vá fazer a vida dele longe do Santos e que o Santos ponha o Luiz Felipe para jogar, o Velasquez, e vamos que vamos, entendeu? A torcida colou o rótulo nele, não. Parte da torcida, a mesma que pensa da mesma forma que pensava que quando eu ia na arquibancada da Vila e via a gente xingar o Pelé de mercenário, de desleixado, de mascarado, de coisas piores, de xingamentos racistas, inclusive Neymar também. Opa! E por aí vai. Opa! Então. Você sabe, ô Henrique, eu vou contar um negócio pra vocês. Então, eu tenho um amigo, um senhor já que viu o Pelé jogar e tal, um grande santista, que quando eu era moleque, eu ia com os sobrinhos dele e tal, na Vila Belmiro, ver jogos e tal. Uma vez ele virou pra mim e falou assim: olha, não sei não, mas eu acho que o Neymar não é melhor que o Lucas, do São Paulo. Não é melhor nem que o Ganso. Eu falei assim, pô, tu tá de brincadeira. Com todo o respeito que a sua idade merece, mas você tá brincando comigo. O Lucas, ele mete a bola na frente, sai correndo, ele parece o Mirandinha. O negócio do Lucas é esse. Era dar um bico e sair correndo atrás da bola. E toca a velocidade, e volta e marca. Porra, o Neymar, ele desacelerava o jogo. Ele tava numa velocidade, ele parava, desacelerava e acelerava pro outro. Nossa. É só jogador genial que faz isso. Que o cara freia numa velocidade, para e começa outra. Olha os gols que o Neymar tava fazendo em 2009. Pega um Santos e Fluminense que teve no Maracanã, que o Neymar entrou no segundo tempo. O Neymar comeu a bola aquele dia. Ele já fazia coisas que eram impensáveis. E tinha gente na época que me falava, o Lucas joga mais que o Neymar, hein? Falou, não é possível que vocês enxerguem... São Paulo falava isso. Vocês... Não, Santista. Nossa. Santista falou isso pra mim. Falou pra mim. Falou, não é possível que vocês... Gostar de futebol é uma coisa, entender é outra. Né? Não é possível que vocês estejam falando que o Lucas é melhor que o Neymar. Se bobear, tem gente que até hoje acha, entendeu? Mas enfim, né? É o direito que cada um tem de dar opinião. Até aí... o Isaías Violino está aqui, ó, a falta de paciência da torcida, que não se acabe, não sabe nada, acaba com os moleques. O Alexandre Mendes, tenho pena do Ângelo e do Marcos Leonardo no Santos, com a baciada dos pés de rato que o Dracena trouxe. O Chechel está dizendo aqui, Goulart está fazendo a nossa camisa 10 virar um pano de chão. Que vergonha, hein? Quantas camisas 10 do Goulart o Santos já vendeu? Inclusive na China, lá com o plano de marketing, até agora não vendeu ninguém, né? Só vou dizer uma coisa, hein? O camisa 10 do Santos, em 75, no ano depois que o Pelé parou, era Toinzinho, não vou dizer mais nada. Aliás, a camisa 10 do Santos que foi entregue para o seu Antônio Carlos se despedir do futebol, e no dia seguinte ele era diretor do Corinthians. E tinha levado e tinha cooptado aqui no Santos o Denis, o lateral direito, e o Alessandro, né? Cooptou os dois enquanto jogava aqui. E ainda tem gente que de vez em quando fala, o Zago não era uma boa para ser técnico do Santos? Não, senhor. Deus me livre. Não, senhor. Nada disso. Eu não esqueço as coisas, não. Enfim. E a última mensagem aqui que eu vou ler do Thiago Abreu. Vários jogadores bons foram embora do Santos por causa da torcida. Lembro da pressão que fizeram em cima do Ganso, inclusive também. Ô Henrique, vamos lá. Estamos no rodapé do programa. Quarta-feira, Santos e Táchira. Quem que você coloca no time? Por exemplo, Fernandes está suspenso contra o Flamengo. Zanocelo não jogou contra o Corinthians. João Paulo não jogou. O Maicon parece que está voltando, mas não sei se é o caso. Goulart você colocava de titular para ver o que acontece lá? Como é que você montaria o time para quarta-feira? Então, eu montaria o time com João Paulo, com Auro, Kaique, Bauerman e Felipe Jonathan. Depois eu vou dizer o porquê. Eu colocaria os 3 volantes, mas aí no caso sem o Fernandes, mas com o Sander, Camacho e Zanocelo. E na frente eu escalaria Ângelo, Goulart,
e Lucas Pires. Abre a imagem aqui, abre a imagem aqui. Captei. Eu vim no caminho pensando isso, cara. Juro por Deus. Falei, uma dessas ele pode meter um ataque com o Lucas Pires na esquerda, né? Ele não jogou. Isso aí. Né? Ó, é isso aí. E perfeito. acho que o Lucas Pires assim pode fazer uma dobra de marcação pelo lado esquerdo. Pode facilitar o Sandri se aproximar mais e ajudar um pouco mais o Auro. Deixar o Ângelo um pouquinho mais livre, mais solto, se aproximando do Goulart. Porque eu acho assim também. Não adianta a gente pensar que o Ângelo com 17 anos, física e informação, vai conseguir ser um ponta que vai e volte. Não vai dar. Ele precisa ainda desenvolver a parte física. Acho que o Santos teve muito critério de mantê-lo afastado e trabalhar essa parte física, que é preciso mesmo. E o Ângelo precisa jogar mais solto. Aliás, o Cuca dizia que queria pô-lo como meia. Eu acho que o Ângelo tem que ser quase isso. Né? Tem que ser um cara que tenha mais liberdade de circular e jogue mais livre. Esperar que o Ângelo vá fazer recomposição o tempo todo não é a dele. Ele não foi treinado para isso e não tem físico para isso ainda. Realmente eu acho exagero essa coisa de fazer o Ângelo marcar. Claro que tem que fazer uma sombra, alguma coisa assim, mas ser igual o Lucas Braga. O que o Lucas Braga joga? Porque além de carregar a bola pela ponta, ele é quase um segundo lateral. Aliás, eu me lembro até hoje que eu falei isso uma vez na época do Jair Ventura. Eu tinha um programa na Rádio Globo aqui em Santos. Aí o Jair Ventura ligou querendo entrar, ele estava no CT ouvindo o programa. Quis entrar porque eu falei que o Copete era segundo lateral dele, não era atacante. Aí ele entrou, falou lá e tal. Não teve problema nenhum. A gente não pode querer pegar um jogador de talento e ficar falando para ele, você tem que acompanhar o lateral até o fundo, sabe? É um exagero isso. E a grande vantagem de jogar com o Lucas Pires pela esquerda é que você pode mudar esse 4-3-3 para um 4-2-3-1 com o Sandri e o Camacho atrás, uma linha de 3 meias com o Lucas Pires usando o Céu centralizado como ele jogava na Ferroviária e o Ângelo pela direita e o Goulart mais à frente. Então acho que dá para você mudar o sistema, pode, por exemplo, pôr o Felipe Jonathan como volante e recuar o Lucas Pires. Você pode fazer várias formações com uma escalação só. O meu medo, Henrique, pra gente encerrar é que chegue no domingo, na quarta-feira e aí jogue o Angulo e o Goulart de centroavante, aquele famoso buraco, o Júlio na esquerda, sei lá, e aí o Bustos então, você pode se enrolar de novo. Pode jogar com o Lucas Pires ou com o Felipe Jonathan no meio campo. E aí você pode montar uma linha de 4 meias com o Sandri atrás como volante, ou com o próprio Camacho como volante, jogar no 4-1-4-1 com o Goulart à frente. Então você pode fazer várias formações. A gente vai descobrir nas próximas horas, até se vazar aí a lista de quem viajou, né? Nós já vamos saber. Agora, uma coisa... Essa é uma coisa que o Busto não vaza. Mas alguém vaza sempre. Né? E não é por ele não, viu? Só no final. Não é por ele. Não é por ele, não. Não é por ele, também não era pelo Carille. Isso é determinação do Edu Dracena, de não vazar oficialmente a lista de relacionados. Mas acaba vazando, né? Sempre vaza de uma forma ou outra. A única coisa que a gente sabe é que se Júlio jogar, veremos um Júlio diferente em campo. Ele cortou a Chuquinha. Não tem mais a Chuquinha. Ele estará com o novo visual no jogo da próxima quarta-feira, tá certo? Henrique, vamos nessa, que é bom a beça, como diria o outro, né? Acompanhar quarta-feira Santos e Táchira, mas na quarta a gente vai voltar aqui, vamos, quem sabe, ter uma ideia mais próxima do que deve ser o time. Como foi bem dito aqui, o John não pode jogar, o Batistão também está fora 2 jogos e o Lucas Barbosa também está suspenso. Então estes são os desfalques concretos, além do Madison, talvez o Maicon, vamos ver aí. Valeu, Henrique, um abraço. Semana que vem você volta aqui ao programa, tá certo? Tá ótimo, Alex, obrigado. Foi um prazer mais uma vez estar com você aqui, com quem está no chat, quem está nos assistindo. E vamos esperar que o senhor tenha um bom desempenho agora na quarta-feira. E no sábado também, né?
Sim, opa. A gente tem um pouquinho mais de paz, mais tranquilidade e que o Santista sofra menos, né? Aliás, o jogo de sábado é o seguinte, se ganhar do Flamengo, que é um dos favoritos ao título, aí eu acho que sossega, né, de vez a história do Bustos. Porque ele pode empatar quarta-feira, encaminhar a classificação aqui para a Vila na outra semana, mas se ganhar do Flamengo, acho que tudo fica mais tranquilo, tá certo? Muito bem, meus caros, 12h35. Fechamos assim esta edição do Esporte em Destaque, agradecendo ao Felipe Brandão pelos trabalhos técnicos, a produção e a edição, e a você que nos assistiu aqui pela Boc News TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista. Como eu disse, quarta a gente está de volta por aqui, 11h30 da manhã, já aquecendo os motores, esquentando os tamborins para Santos e Tátira, lá na Venezuela, 9h30 da noite, pela Copa Sul-Americana, tá certo? Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da Boc News TV.